Mas e agora? E agora? Que o Bolsonaro tá inelegível, o que esse pessoal faz? Qual é o futuro? Eles estão tentando grudar no Tarcísio, eles estão vendo que a Michelle não. O Bolsonaro não quer a Michelle. Existe até problemas familiares, o Carlos não se dá com a Michelle, enfim, aí tem um monte de coisa. Mas o Tarcísio, ele tem um problema para a ala radical, porque o Tarcísio, agora quando teve a enchente, logo no começo ele trabalhou junto com o Lula, ele é um cara razoável, né, de certa forma. E muita gente já, entendeu? Uma ala mais, vamos dizer, Ricardo Salles, esses caras. E o Ricardo é um cara inteligente, ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? No dia que, por exemplo, que o Ricardo quiser brigar com o Tarcísio, vamos dizer, hipoteticamente, que o Ricardo queira... Tô falando do Ricardo, que podia ser outro, tá? Ricardo, não é com você isso não. Mas tô falando, ele pode chegar e dizer, não, o Tarcísio é comunista. Porque aí mostra o Tarcísio com o Lula fazendo aquela coletiva, estamos aqui em São Sebastião, estamos lá. Aí vai ter um monte de gente que vai falar, é mesmo, né? O Tarcísio é comunista. Você entendeu? Então a gente... Já teve uma reação negativa e ele recuou. Vocês não sentiram isso? Aham. Tanto que essa história do tiroteio, é ele tentando apelar para essa base de dizer, não, mas peraí, vamos matar bandido e tal, não sei o quê. Entendeu? Só que o que esse pessoal acha que tem dificuldade, o Tarcísio vai ter que ver isso em algum momento, é que numa seita não tem exceção. Não dá para você ser fiel 1000 vezes e uma vez você dá uma saidinha. Não tem saidinha. Por quê? Porque principalmente o cara que tá do lado, ele vai ser o primeiro a te denunciar e falar, olha aqui, entendeu? Não dá pra você... E é por isso, por exemplo, que muitos desses caras atacam os amigos. No caso do MBL, por exemplo, o Holliday, que fica atacando o MBL e tal, não sei o quê. Por quê? Porque é uma maneira de sinalizar para essas pessoas, de dizer o seguinte, eu tô fazendo a coisa... É tipo Abraão dando filho. É tipo assim, eu tô dando meus amigos. Eu tô queimando os meus amigos em público para dizer que eu estou com vocês. Né? Eu sei... e eu sei que os meus amigos não são o que eu tô falando que eles são, ou ex-amigos, né? Eu sei que eles não fazem o que eu tô falando, mas eu quero mostrar isso como prova de lealdade. Por exemplo, quando você entra... a gente vê muito isso em filme. O cara entra numa gangue, o chefe da gangue fala assim, você quer entrar na gangue? Então vai lá e mata o fulano. Você tem que mostrar coragem, você tem um rito iniciático. De certa forma, isso é um rito iniciático. Você atacar pessoas que eram teus amigos até a véspera, para dizer, não, agora eu sou do time. Entendi. E não venham desconfiar da minha lealdade. Você atacou seus amigos, eu ataquei os meus. Não venha desconfiar. Então isso, por exemplo, é uma coisa que pro Tarcísio é uma coisa complicada, entendeu? Porque sempre vai ter alguém acusando o Tarcísio, ele trabalhou com o Lula. Porque o grande cara que tá do lado do Tarcísio é o Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab é um cara anti-bolsonarista. Ele é um cara que ideologicamente é um pouco mais à direita e tal, mas ele é um cara que não tem problema de trabalhar com o PT, não tem problema de fazer parte de acordos com o PT, e é um cara que não gosta do Bolsonaro, ele não apoiou o Bolsonaro, enfim... E é um cara muito mais próximo do Tarcísio do que qualquer bolsonarista. Que é uma coisa que o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é uma coisa que ele se incomodou muito. O Eduardo é um cara que ele tem um problema aqui em São Paulo, só um parênteses. O Bolsonaro ele tem um papel para os filhos. E o Eduardo é o cara que, toma São Paulo para você. Né? Ele é o cara de São Paulo. Sim. Só que ele... tá vendo que se ele quisesse, ele chegou a tentar ser candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito ano que vem, já foi cortado logo de cara. Ele teve menos voto que a Carla Zambelli. Eu acho que esse é um negócio que tem que ser lembrado. A Carla Zambelli, que está longe de ser uma pessoa absolutamente brilhante, que fez o que fez. A Carla Zambelli teve 900 mil votos, o Eduardo, filho do Bolsonaro, com o nome dele, com a cara dele, com o sobrenome dele, teve 200 mil votos a menos. Entendeu? Então ele é um cara que tem problema. Ele é um cara que tentaram empurrar São Paulo para ele, mas mesmo no bolsonarismo em São Paulo, qualquer um que chega um pouquinho melhor, a Carla, o Ricardo Salles, passa igual um trator por cima dele. Entendeu? Então, quando você fala do futuro desse campo, é um futuro complicado. Né? O Flávio é um cara que tem um mandato de 8 anos de senador, é um cara que é um pragmático. Eu acho que o Flávio percebe
que ficar nessa de Senado, sai da bagunça, sai dos holofotes, tá fazendo a vida dele. Eu tenho um viés, porque eu trabalhei com o Flávio, gosto dele, acho um cara, independente das posições políticas, assim, mas eu acho o Flávio, que é o mais velho, é o mais inteligente, é o cara mais, tem a cabeça mais no lugar de todos os filhos. O Flávio, acho que ele entendeu que o Senado, bicho, é um Olimpo, entendeu? Que você ganha uma puta grana, que você, sabe, participa de grandes coisas, mas ali um pouco fora da bagunça. O Carlos é aquele, né? Você sabe que é. Então, assim, o bolsonarismo realmente depende do Bolsonaro. Nesse ponto, lembra o integralismo do Plínio Salgado. O Brasil teve um partido integralista que era claramente inspirado no fascismo italiano. E pode ter certeza que o cara que hoje que é o radical bolsonarista, se ele tivesse vivido naquela época, ele seria um integralista. É a mesma cabeça, Entendi. As ideias muito parecidas, e tem muita coisa em comum. E o integralismo morreu junto com o Plínio Salgado. Tinha um líder, que era o Plínio Salgado. Depois que ele morreu lá nos anos 70, 74, um pouco, até hoje, né, passaram o quê? 50 anos quase, tenta-se ressuscitar o integralismo, mas não conseguem, porque não tem o Plínio Salgado. Ele não deixou um sucessor. Então, o Brasil tem uma direita GTA, essas pessoas não vão embora, a gente está vendo aí no Congresso. O deputado mais votado do Brasil é o Nicolas Ferreira, que é um menino de 20 e poucos anos, que já é completamente, né, virado para esse lado mais radical, para dizer o mínimo. Então, assim, o Nicolas Ferreira vai embora? Não sei se vai, talvez não. Entendeu? As Biexis da vida, um monte de gente, a Damares, sei lá, tem um monte de gente ali que tem um capital político, né? Quem imaginar o Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul, sabe? Umas coisas muito doidas que aconteceram nessa eleição. Então você tem aí uma direita que quer marcar posição. O Zema, eu acho que é um cara que é uma ala do bolsonarismo, que é a ala muito ligada ao Salim Matar, que foi secretário é o cara que era dono da Localiza, fundador, bilionário, e que banca uma... existe, o pessoal chama, né, de Jorge Soros da direita brasileira. Ele banca um monte de gente, um monte de político, um monte de instituto e tal, e ele virou meio que dono do Partido Novo. O Partido Novo hoje basicamente é uma extensão dele, né? O João Amoedo foi tirado, quase todo mundo ligado ao João Amoedo foi tirado, e virou basicamente um partido onde o grande expoente é o Zema, que é um produto quase do Salim e desse grupo deles. Esses caras, eles têm um problema, que aí é Marcel Van Hatten, esses caras, eles grudaram demais no bolsonarismo. Então, pro eleitor bolsonarista, para que você vai votar num quase Bolsonaro se de repente tem um bolsonarista disputando ali, né? Então, volta aquele ponto da seita, né? A seita, ela quer comprometimento total, ela quer o cara... Quem é o líder? Então, assim, você que é o quase líder, você que está ali, você, de certa forma, tem que se contentar com o cargo de deputado federal, de repente ganhar um ministério, pegar uma coisinha aqui, outra ali e tal. Agora, chegar para disputar a presidência da República em 26... E com chance? Com chance, é muito complicado. Acho que o exemplo da França, só para fechar, é um exemplo interessante. Porque a gente fala muito da política americana, mas a nossa política tem muito pouco a ver com a política americana. Falando alguém que, né, você está com o meu boné aí, o meu ex-boné, o seu. Estou muito feliz até que você está usando. Eu posso falar, a política americana é muito pouco parecida com a brasileira. A política europeia é muito mais parecida. Ah, é? E Portugal, Espanha, Itália, França. E no caso da França, nem tanto a Inglaterra. A Inglaterra é mais parecida com os Estados Unidos, né? Mas essa Europa continental, que tem a nossa raiz cultural, latina, essa coisa toda, tem muita coisa nossa. Em 2017, teve aquela eleição onde surgiu o Emmanuel Macron e ele foi disputar com a Marine Le Pen. O que aconteceu ali? Você tinha 4 candidatos que chegaram no primeiro turno quase empatados. Os 4 ali, com 20 e poucos %, tiveram uma votação muito parecida. Você teve um cara que era, vamos dizer, a extrema esquerda, o cara que era a extrema direita, que era a Marine, você tinha a centro-direita, que era o François Fillon, e você tinha a centro-esquerda, que era o Macron. Aí tem o segundo turno. Passa ali no olho eletrônico, passa o Macron e a Marine. O que acontece? Até a centro-direita vai com o Macron. Entendeu? Por quê?
porque a Marine, a Frente Nacional Francesa, chegou num extremo tão longínquo, por exemplo, apoia o Putin, a gente nem falou de guerra da Ucrânia, né? Mas assim, que a centro-direita, que seria até um campo parecido com talvez o que eu penso e tal, enfim, eles falam, não, peraí. Aqui, nessa disputa aqui, tá difícil. Então, se você não tiver uma figura aglutinadora, vamos pensar o seguinte, o Bolsonaro, ele ganha 2018 com a prisão do Lula, o Lula liderava as pesquisas, em 2022, quando ele realmente disputa com o Lula, ele perde. Então, assim, como é que vai ser em 26 se ele eventualmente não vai disputar alguém que ele vai indicar, entendeu? Que provavelmente não vai ser um consenso pegando centro-direita, e dentro da, vamos chamar de extrema-direita mesmo, você vai ter essas brigas que a gente vê por aí.